Mateus Silva bateu palmas com força apontando para o menino descalço que tremia diante do cofre de titânio. 100 milhões de reais, ele gritou com um sorriso que poderia congelar o inferno. Tudo seu se você abrir essa beleza. O que me diz, ratinho de rua? Os 5 empresários que rodeavam Mateus explodiram em gargalhadas tão violentas que alguns tiveram que limpar as lágrimas. A cena era perfeita demais. Um menino de 11 anos com roupas tão destruídas que os buracos mostravam sua pele suja, olhando para o cofre mais caro do Brasil, como se fosse um objeto mágico caído do céu. Isso é ouro puro, rugiu Rodrigo Oliveira, magnata imobiliário de 49 anos, batendo na mesa com as 2 mãos. Mateus, você é um gênio do entretenimento. Acha que ele entende o que você está oferecendo? Gabriel Pereira, herdeiro farmacêutico de 51 anos, inclinou-se para a frente com uma diversão cruel brilhando em seus olhos. Ele provavelmente pensa que 100 milhões são como 100 reais. Ou talvez pense que pode comê-los, acrescentou Leonardo Santos, magnata do petróleo de 54 anos, provocando outra onda de risadas brutais. Helena Costa, de 38 anos, segurava seu esfregão com as mãos que tremiam tão violentamente que o cabo de madeira batia ritmicamente contra o chão. Cada batida era como um tambor marcando sua humilhação. Ela era a faxineira do prédio e havia cometido o erro imperdoável de trazer seu filho ao trabalho porque não tinha dinheiro para pagar alguém para cuidar dele. Senhor Silva, Helena murmurou, sua voz tão baixa que mal era ouvida sobre as gargalhadas. Por favor, nós já estamos de saída. Meu filho não vai tocar em nada. Prometo que... Silêncio. Mateus, rugiu sua voz cortando o ar como um chicote. Helena encolheu-se visivelmente como se as palavras a tivessem atingido fisicamente. Eu lhe dei permissão para falar. Durante 8 anos você limpou meus banheiros sem que eu lhe dirigisse a palavra. E agora quer interromper minha reunião. O silêncio que se seguiu foi tão tenso que parecia sólido. Helena baixou a cabeça, lágrimas começando a se formar em seus olhos, e deu um passo para trás até ficar quase colada na parede. Seu filho a observou com uma expressão que partia a alma, uma mistura de dor, impotência e algo mais profundo que nenhum menino de 11 anos deveria sentir. Mateus Silva, aos 53 anos, havia construído uma fortuna de 900 milhões de reais, sendo implacável nos negócios e cruel com quem considerava inferior. Sua sala no 42º andar era um monumento obsceno ao seu ego. Janelas do chão ao teto com vista panorâmica da cidade, móveis importados que custavam mais do que casas inteiras e aquele cofre suíço que ele havia pago com o equivalente ao salário de 10 anos de Helena. Mas o que Mateus mais desfrutava não era sua riqueza, era o poder que ela lhe dava para fazer. Exatamente isso, lembrar às pessoas pobres qual era o seu lugar no mundo. Aproxime-se, menino. Mateus ordenou com um gesto imperioso. O menino olhou para sua mãe, que assentiu quase imperceptivelmente, apesar das lágrimas que agora escorriam livremente por suas bochechas. Ele caminhou para a frente com passos pequenos, seus pés descalços deixando marcas de sujeira no mármore italiano que custava mais por metro quadrado do que tudo que sua família possuía. Você sabe ler? Mateus perguntou, agachando-se até ficar na altura dos olhos do menino. Sim, senhor, o menino respondeu em voz baixa, mas clara. E sabe contar até 100? Sim, senhor. Perfeito. Mateus endireitou-se com um sorriso que fez vários de seus sócios rirem antecipadamente. Então você entende o que significa 100 milhões de reais, certo? O menino assentiu lentamente. Diga-me com suas próprias palavras. Mateus insistiu, cruzando os braços. O que são 100 milhões de reais para você? O menino engoliu em seco, seus olhos movendo-se brevemente para sua mãe, antes de responder. É mais dinheiro do que veremos em toda a nossa vida. Exato. Mateus aplaudiu como se o menino tivesse dado a resposta correta em um exame. É mais dinheiro do que você, sua mãe, seus filhos e os filhos de seus filhos verão jamais. É o tipo de dinheiro que separa pessoas como eu de pessoas como vocês. Mateus, você está sendo cruel mesmo para seus padrões, comentou Fernando Dias, investidor de 57 anos, embora seu sorriso indicasse que estava desfrutando do espetáculo. Não é crueldade, Fernando, é educação. Mateus respondeu sem tirar os olhos do menino. Estou lhe ensinando uma lição valiosa sobre o mundo real. Alguns nascem para servir, outros para ser servidos. Alguns limpam, outros sujam sabendo que alguém mais vai limpar. Ele se virou para Helena, que estava tentando desesperadamente se tornar invisível contra a parede. Sua mãe, por exemplo, você sabe quanto ela ganha limpando banheiros?
O menino balançou a cabeça. Conte a ele, Helena, Mateus ordenou com crueldade calculada. Diga a seu filho quanto vale sua dignidade no mercado de trabalho. Helena abriu a boca, mas nenhum som saiu. As lágrimas agora caíam como cascatas silenciosas, seu corpo tremendo com soluços que tentava conter. Não quer contar a ele? Mateus pressionou, desfrutando cada segundo de tortura psicológica. Tudo bem, eu digo. Sua mãe ganha em um mês inteiro o que eu gasto em um jantar com meus sócios. Não é fascinante como o mundo funciona? Isso é melhor que televisão. Gabriel riu pegando seu telefone. Devíamos estar gravando isso. Já estou fazendo isso. Leonardo mostrou seu dispositivo com um sorriso malicioso. Isso vai direto para o nosso grupo privado. Os rapazes do clube vão morrer de rir. O menino observava toda a cena com uma expressão que estava mudando gradualmente. A vergonha inicial estava sendo substituída por algo diferente, algo mais perigoso, uma raiva fria e calculada que brilhava em seus olhos como brasas. Mas voltemos ao nosso jogo. Mateus voltou sua atenção para o cofre batendo no metal como se fosse um animal de estimação precioso. Essa beleza é uma Swisstech Titanium, importada diretamente de Genebra. Você sabe quanto custou? O menino negou com a cabeça. 3 milhões de reais. Mateus deixou o número flutuar no ar. Só o cofre custou mais do que sua mãe vai ganhar em 100 anos limpando meus banheiros. Ele tem tecnologia militar, scanners biométricos, códigos que mudam a cada hora. É absolutamente impossível de abrir sem a combinação correta. Então por que oferece dinheiro por algo impossível? O menino perguntou suavemente. A pergunta pegou Mateus de surpresa. Por um momento seu sorriso vacilou. O que você disse? Se é impossível abrir o cofre, então não há risco de ter que pagar os 100 milhões? O menino repetiu com uma lógica simples, mas devastadora. Então não é uma oferta real, é apenas um jogo para rir de nós. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Os empresários trocaram olhares desconfortáveis. O menino acabara de expor a crueldade fundamental do jogo de Mateus com uma clareza brutal. Olha só, Rodrigo riu, mas o som era forçado. O menino tem cérebro, afinal. Cérebro não serve para nada sem educação. Mateus recuperou a compostura, embora algo em sua voz tivesse perdido força. E educação custa dinheiro que pessoas como você não têm. Meu pai dizia o contrário, o menino respondeu. Sua voz ainda suave, mas adquirindo uma firmeza que surpreendeu a todos. Seu pai, Gabriel, zombou. E onde está seu pai agora? Ocupado demais para cuidar do próprio filho. Ele está morto, o menino disse, sem emoção aparente. Mas Helena soltou um soluço abafado que ecoou por toda a sala como um grito silencioso de dor. A palavra caiu sobre a sala como uma bomba. Mesmo os empresários mais cínicos sentiram algo incômodo se movendo em seus estômagos. Haviam cruzado uma linha sem saber. Eu sinto muito, Mateus murmurou, embora as palavras soassem vazias até para ele mesmo. Não sente? O menino o olhou diretamente nos olhos com uma intensidade que fez Mateus recuar involuntariamente. Se sentisse, não estaria fazendo isso. Menino, cuidado com a forma como fala comigo, Mateus advertiu, sentindo que o controle da situação lhe escapava das mãos. Ou o que? O menino perguntou com uma calma que era aterrorizante em alguém tão jovem. Vai demitir minha mãe. Vai nos tirar o trabalho que mal dá para comer. Vai nos deixar mais pobres do que já somos. Cada pergunta era como um tapa. Mateus percebeu que havia subestimado completamente aquele menino. Havia presumido que a pobreza equivalia à estupidez. Meu pai era engenheiro de segurança. O menino continuou caminhando lentamente em direção ao cofre. Ele projetava sistemas de proteção para bancos e empresas. Me ensinava sobre códigos e algoritmos enquanto trabalhava em casa. Dizia que cofres não são apenas metal, e tecnologia são psicologia, são sobre entender como as pessoas pensam. Os 5 empresários agora observavam em silêncio absoluto, fascinados apesar de si mesmos. E o que ele te ensinou sobre as pessoas? Mateus perguntou, embora uma parte dele já não quisesse ouvir a resposta. O menino colocou a mão sobre a superfície fria do metal, seus dedos traçando o painel de controle digital com estranha familiaridade. Me ensinou que pessoas ricas, como o senhor, compram os cofres mais caros, não porque precisam da melhor segurança, mas porque querem demonstrar que podem pagar pela melhor segurança. É sobre ego, não sobre proteção. Isso é ridículo. Fernando protestou, mas sua voz não tinha convicção. Sim, o menino se virou para ele. Então, diga-me o que o senhor guarda em seu cofre, senhor Silva. Algo que realmente não pode se permitir perder, ou apenas coisas que comprou porque podia comprar.
Mateus sentiu como se cada palavra fosse um soco direto em sua alma, porque o menino tinha razão. Seu cofre continha joias que nunca usava, documentos que podiam ser replicados e dinheiro que era uma fração insignificante de sua fortuna total. Não guardava nada insubstituível. Meu pai dizia que as pessoas confundem preço com valor. O menino continuou, sua voz adquirindo uma autoridade que parecia impossível para sua idade. Vocês pagam milhões por coisas que não valem nada realmente e desprezam pessoas que valem tudo, mas não têm dinheiro para demonstrar. Chega. Mateus disse, mas sua voz saiu fraca. Não vim aqui para receber lições de filosofia de um menino. Não veio aqui para humilhar minha mãe, e eu, o menino, respondeu com uma honestidade brutal que cortava como uma faca. Veio aqui para nos lembrar que somos pobres e que o Senhor é rico. Veio aqui para se sentir superior, mas o que não esperava era que eu soubesse algo que o Senhor não sabe. E o que você sabe que eu não sei? Mateus perguntou com zombaria, embora soasse menos seguro do que antes. O menino sorriu pela primeira vez, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso que tinha um conhecimento antigo por trás dele, sabedoria que vinha do sofrimento. Eu sei como abrir seu cofre. As 5 palavras caíram sobre a sala como uma sentença de morte. Todos os empresários ficaram completamente imóveis, processando o impossível que acabavam de ouvir. Você está mentindo, Mateus disse. Mas havia um tremor em sua voz que traía sua incerteza. Quer que eu demonstre? O menino perguntou com a mesma calma inabalável. Isso é impossível, Gabriel explodiu. É um cofre de 3 milhões de reais com tecnologia militar. Um menino de rua não pode saber como abri-lo. Um menino de rua, o menino repetiu. E pela primeira vez havia emoção real em sua voz. Isso é o que sou para vocês. Apenas um menino de rua. Ele se virou para sua mãe, que o observava com uma mistura de terror e orgulho que fazia seu rosto brilhar apesar das lágrimas. Mãe, o menino disse suavemente. Posso contar a eles. Helena assentiu, incapaz de falar, mas comunicando tudo com seus olhos. O menino respirou profundamente, como se estivesse se preparando para algo difícil. Meu nome é Tiago Costa Mendes. Meu pai era Diogo Mendes, engenheiro-chefe de segurança para o Banco Continental do Brasil durante 15 anos. Ele projetou sistemas de proteção em 12 pascalizes, treinou mais de 100 toneladas de segurança e escreveu 3 manuais que ainda são usados em universidades. A revelação atingiu como um trovão. Rodrigo pegou seu telefone imediatamente procurando o nome. Seus olhos se arregalaram ao encontrar a informação. Meu Deus, ele murmurou. Diogo Mendes, o artigo de 2 anos atrás, morreu em um acidente durante uma instalação na sede do Banco Nacional do Brasil. Não foi um acidente, Tiago disse, sua voz quebrando pela primeira vez. Foi negligência. A empresa subcontratou o trabalho elétrico para o licitante mais barato. Houve um curto-circuito enquanto meu pai verificava os sistemas. Ele morreu instantaneamente. Helena deslizou pela parede até sentar-se no chão, soluçando abertamente. Agora toda a dignidade que ela tentava manter desmoronou. Depois de sua morte, a empresa negou responsabilidade. Tiago continuou. Lágrimas agora escorrendo por suas bochechas, mas sua voz mantendo-se firme. Disseram que meu pai violou protocolos de segurança. Tiraram nossa pensão, nos expulsaram do nosso apartamento. Minha mãe, que havia sido professora, teve que deixar o emprego para cuidar de mim porque eu tinha pesadelos todas as noites. E agora limpa banheiros. Leonardo murmurou, toda a zombaria anterior evaporando de sua voz. Agora limpa banheiros para homens que a tratam como se fosse invisível. Tiago assentiu. Para homens que nunca perguntaram o nome dela, que nunca quiseram saber que ela criou um filho sozinha por 2 anos enquanto trabalhava em 3 empregos, que nunca souberam que antes ensinava literatura em um colégio e que seus alunos a adoravam. Cada revelação era como uma camada de humanidade sendo restaurada a Helena, camada por camada, até que os empresários já não pudessem vê-la apenas como a faxineira, mas como uma pessoa completa com história, dor, sacrifício. Meu pai me ensinou tudo sobre cofres porque queria que eu entendesse o trabalho dele. Tiago voltou sua atenção para a Swisstech Titanium. Passávamos horas desarmando fechaduras, estudando algoritmos, aprendendo sobre vulnerabilidades de segurança. Era nosso tempo juntos. Ele colocou as 2 mãos sobre o painel de controle, seus dedos movendo-se com uma familiaridade que falava de anos de prática. Este cofre especificamente eu conheço bem.
Meu pai instalou 3 desses em bancos antes de morrer. Ele me mostrou exatamente como funcionam. Então faça, Mateus desafiou. Embora sua voz tivesse perdido toda a arrogância anterior, se você realmente sabe, abra-o. Tiago balançou a cabeça lentamente. Não vou abrir seu cofre, Sr. Silva. Por que não? Gabriel perguntou com genuína confusão. Porque se eu abrir, vocês vão dizer que tive sorte ou que trapaceei. Ou simplesmente vão mudar as regras do jogo como os ricos sempre fazem. Tiago respondeu com uma sabedoria que doía por vir de alguém tão jovem. Mas há algo melhor que posso fazer. O que? Mateus perguntou completamente cativado. Agora Tiago sorriu. E desta vez, havia algo de vitória genuína na expressão. Posso lhe dizer seu código de segurança. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mateus sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Isso é impossível, sussurrou. Ninguém conhece esse código exceto eu. Nem sequer está escrito em lugar nenhum. Seu código é 17847, não é, Tiago? Perguntou com calma casual. Mateus cambaleou para trás, seu rosto perdendo toda a cor. Os números eram exatos, absolutamente exatos. Como foi tudo o que pôde murmurar? Porque todos os cofres Swisstech vêm com um código mestre de fábrica que supostamente deveria ser alterado imediatamente após a instalação. Tiago explicou. Mas meu pai descobriu que 73% dos clientes nunca o mudam. Apenas adicionam camadas de segurança sem remover a vulnerabilidade original. E o código mestre é sempre o número de série de produção invertido e com o último dígito multiplicado por 3. Tiago continuou apontando para uma pequena placa na parte inferior do cofre. Série ST471780. Invertido é 08174. Último dígito multiplicado por 3 é 12. Usa os 2 últimos dígitos 7 e 4. Código final 17.847. A explicação era tão técnica, tão precisa, tão impossível de ter sido inventada, que todos souberam instantaneamente que era verdade. Mateus desabou em sua cadeira completamente destruído. Por anos ele havia se gabado de seu cofre de 3 milhões de reais. Sentira uma segurança falsa em sua tecnologia militar. E agora um menino de 11 anos acabara de revelar que toda essa segurança era uma ilusão. Mas espere, Tiago disse caminhando até onde Mateus estava sentado. Tem mais? Mateus perguntou com voz oca. Sua pergunta de segurança personalizada é qual foi seu primeiro carro, e a resposta que programou é Corvette 987, não é? Mateus assentiu lentamente, incapaz de negar o inegável. Meu pai me ensinou que pessoas ricas sempre usam perguntas de segurança relacionadas às suas posses materiais mais preciosas, Tiago explicou. Nunca usam coisas sobre pessoas, o nome de sua mãe, seu primeiro amor, o lugar onde nasceram, porque no fundo vocês valorizam as coisas mais do que as pessoas. A acusação caiu sobre a sala como um julgamento final. Os 5 empresários se viram olhando para o chão, incapazes de fazer contato visual com o menino, que acabara de expor algo fundamental sobre suas almas. Então, Sr. Silva, Tiago disse, sua voz adquirindo um tom final. Aqui está minha proposta real. Não quero seus 100 milhões de reais, mas quero que faça 3 coisas. Que coisas? Mateus perguntou, sabendo que estava completamente derrotado. Primeiro, quero que minha mãe tenha um emprego de verdade nesta empresa, não limpando banheiros, mas usando seu verdadeiro talento. Ela pode ensinar, pode treinar, pode fazer 1000 coisas mais importantes. Helena olhou para seu filho com olhos tão cheios de amor e admiração que brilhavam apesar das lágrimas. Segundo, quero que vocês 5 criem um fundo educacional para filhos de funcionários. Não como caridade, mas como reconhecimento de que o talento existe em toda parte, não apenas em famílias ricas. Os empresários trocaram olhares. Era uma proposta que não podiam recusar sem parecerem monstros completos. E terceiro, Tiago fez uma pausa saboreando o momento final. Quero que mudem o código do seu cofre porque agora eu sei. E se um menino de 11 anos pode descobri-lo, quão seguro o senhor realmente acha que seu dinheiro está? A revelação final atingiu como um martelo. Mateus percebeu que seu símbolo de segurança e poder havia sido completamente comprometido, não por um ladrão profissional, mas por um menino que havia aprendido com seu pai falecido. Temos um acordo. Tiago estendeu sua mão pequena, mas firme. Mateus olhou para a mão por um longo momento. Sabia que apertá-la significaria admitir a derrota, admitir que havia sido humilhado por alguém que havia subestimado completamente, mas também sabia que não tinha escolha. Ele apertou a mão do menino,
Temos um acordo, murmurou. Tiago assentiu, depois caminhou até sua mãe e a ajudou a se levantar. Helena o abraçou com uma força que falava de anos de dor, sacrifício e amor inabalável. Senhor Silva, Tiago disse antes de sair, virando-se uma última vez. Meu pai costumava dizer que os melhores cofres não protegem o dinheiro, protegem as lições que aprendemos com nossos erros. Espero que o senhor aprenda bem essa lição. E com essas palavras finais, Tiago e Helena saíram da sala, deixando para trás 5 homens ricos que de repente se sentiam os mais pobres do mundo. Mateus olhou para seu cofre de 3 milhões de reais e percebeu algo devastador. Ele havia gastado uma fortuna protegendo coisas que não importavam, enquanto havia negligenciado proteger a única coisa que realmente valia algo: sua humanidade. O menino pobre lhe dera a lição mais cara de sua vida, e não havia custado 1 centavo. 3 dias depois do encontro que havia destruído seu ego, Mateus Silva se viu fazendo algo que jamais havia imaginado, esperando nervosamente na entrada do prédio corporativo às 6 da manhã, observando como Helena Costa chegava para o quê? Seria seu primeiro dia como coordenadora de desenvolvimento humano, mas não vinha sozinha. Tiago caminhava ao seu lado, sua mochila escolar remendada pendurada em seus ombros, e atrás deles vinha algo que fez Mateus sentir um nó na garganta. Uma fila de pelo menos 20 funcionários de limpeza, manutenção, segurança e lanchonete, que haviam ouvido sobre o que havia acontecido. Bom dia, senhor Silva. Helena cumprimentou com voz firme, mas respeitosa. Já não era a mulher que tremia contra a parede. Algo fundamental havia mudado em sua postura. Helena. Mateus respondeu estendendo a mão. Bem-vinda ao seu novo cargo. Enquanto apertavam as mãos, Rodrigo Oliveira apareceu do elevador. Sua expressão era uma mistura de curiosidade e algo que parecia vergonha. Mateus, podemos conversar um momento? Eles se afastaram enquanto Helena e Tiago entravam no prédio, seguidos pelo grupo silencioso de trabalhadores que pareciam estar testemunhando algo histórico. Os outros estão furiosos, Rodrigo murmurou em voz baixa. Gabriel ligou ontem à noite. Diz que você está nos fazendo parecer idiotas sentimentais. Que contratar a faxineira como executiva é uma loucura que vai destruir sua reputação. E você o que pensa? Mateus perguntou, embora pudesse ver a resposta nos olhos de seu antigo sócio. Rodrigo olhou para onde Tiago havia desaparecido no prédio. Penso que esse menino nos deu uma lição que precisávamos há anos, e penso que se não a aprendermos agora vamos morrer sendo homens ricos, mas vazios. A honestidade brutal da confissão atingiu Mateus profundamente. Você virá à primeira reunião. Não a perderia por nada, Rodrigo assentiu. Preciso saber o que mais estive cego durante todos esses anos. 2 horas depois, a sala de reuniões do 42 grau andar estava cheia de uma maneira que nunca antes havia estado, não apenas com executivos em ternos caros, mas com funcionários que normalmente eram invisíveis. Rosa Lima, a senhora da lanchonete que há 15 anos preparava café sem que ninguém soubesse seu nome. Miguel Santos, o guarda de segurança noturno que tinha 3 diplomas universitários, mas não havia encontrado outro trabalho. Carmen Silva, a recepcionista que falava 4 idiomas, mas ganhava salário mínimo. Helena estava de pé diante de todos, com Tiago sentado na primeira fila, observando com olhos que captavam cada detalhe. Obrigada por virem. Helena começou, sua voz tremendo ligeiramente, mas fortalecendo-se a cada palavra. Sei que isso é incomum. Durante 8 anos limpei estes andares sem que a maioria de vocês soubesse meu nome. Hoje estou aqui porque meu filho lhes ensinou algo que eu havia esquecido, que o conhecimento vale mais que o dinheiro, e a dignidade não se compra. Ela fez uma pausa, seus olhos movendo-se para Mateus. O Sr. Silva me pediu para liderar uma nova iniciativa, identificar talentos ocultos entre todos os funcionários desta empresa, não apenas entre executivos, mas entre cada pessoa que trabalha aqui. Isso é ridículo, uma voz interrompeu de trás. Fernando Dias, o investidor que havia gravado a humilhação original, estava de pé com expressão de desgosto. Talento oculto entre funcionários de limpeza, entre guardas de segurança. Helena, com todo o respeito, isso é um circo. Com todo o respeito, Tiago se levantou subitamente, sua voz, cortando o ar como uma navalha. O senhor não sabe o que essa palavra significa. Fernando piscou surpreso por ser confrontado pelo menino novamente. Desculpe. Respeito significa reconhecer o valor em outros, não importa a posição. Tiago caminhou para o centro da sala com uma confiança que silenciou a todos. O senhor gravou a humilhação da minha mãe para rir com seus amigos. Isso é respeito. O silêncio que se seguiu era tão denso que doía.
Fernando sentiu todos os olhares sobre ele julgando-o, avaliando-o. Miguel Tiago se virou para o guarda de segurança, que se sobressaltou ao ouvir seu nome. Pode dizer ao senhor Dias quantos idiomas fala? Miguel engoliu em seco nervoso. Eu falo português, inglês, francês e mandarim. E quantos diplomas tem? 3. Bacharelado em administração, mestrado em segurança internacional e diploma em gestão de crises. A revelação caiu como uma bomba. Os executivos olhavam para o guarda de segurança que haviam ignorado por anos com nova compreensão. E por que trabalha como guarda? Tiago perguntou suavemente. Porque quando cheguei a este país como refugiado, ninguém queria contratar alguém com sotaque estrangeiro para cargos gerenciais. Miguel respondeu, sua voz quebrando. Mas eu precisava alimentar minha família, então peguei o único trabalho que me ofereceram. Helena se aproximou de Miguel com lágrimas nos olhos. A partir de hoje você vai dirigir nosso novo departamento de segurança internacional com o salário correspondente às suas qualificações reais. Miguel cobriu o rosto com as mãos, soluçando abertamente. 15 anos de se sentir invisível, de estar superqualificado e subvalorizado, explodiram naquele momento de reconhecimento. Rosa Tiago continuou. Pode dizer a eles o que fazia antes de trabalhar na lanchonete. A mulher mais velha se levantou lentamente, sua voz tremendo. Eu era chefe executiva no Hotel Continental do Brasil por 20 anos. Perdi meu emprego quando o hotel fechou e não consegui encontrar outro na minha idade. Todos diziam que eu era velha demais. E Carmen Tiago apontou para a recepcionista. Qual é sua verdadeira história? Carmen respirou profundamente. Tenho mestrado em Relações Internacionais. Trabalhei como tradutora para embaixadas por 10 anos. Mas quando tive minha filha e pedi horários flexíveis, fui demitida. Ninguém mais queria contratar uma mãe solteira que precisava sair cedo para buscar sua filha. A cada revelação, os executivos afundavam mais em seus assentos. Mateus sentiu como se estivesse vendo sua empresa pela primeira vez, descobrindo camadas de humanidade e talento que havia ignorado por décadas. Isso é o que meu pai me ensinou antes de morrer. Tiago disse, sua voz preenchendo toda a sala. Que as pessoas pobres não são pobres porque lhes falta inteligência, são pobres porque o sistema é projetado para manter elas invisíveis. Porque pessoas como vocês decidem em 30 segundos quem vale a pena e quem não vale, baseando-se em roupas, sotaque, idade ou gênero. Fernando se levantou bruscamente. Não vou ficar aqui para ser sermonizado por um menino. Então saia. Mateus disse firmemente, surpreendendo a todos. Mas se sair por essa porta, não volte, porque esta empresa está mudando e não há lugar para pessoas que valorizam o ego mais do que a humanidade. Fernando olhou para ele com incredulidade. Você está me expulsando. Estou lhe dando uma opção. Mateus respondeu. Aprenda a lição que este menino está nos ensinando, ou encontre outra empresa onde possam tolerar sua arrogância. Fernando olhou ao redor da sala procurando apoio, mas só encontrou rostos que o observavam com expectativa. Finalmente, com um gesto de frustração, saiu batendo a porta. Alguém tinha que ir primeiro, Rodrigo comentou suavemente. Melhor que seja ele. Helena retomou o controle da reunião. Sua voz agora completamente firme. Vamos criar um programa onde cada funcionário pode demonstrar suas verdadeiras habilidades. Não me importa se você estava limpando banheiros ou servindo café. Se você tem talento, vamos encontrá-lo e usá-lo. As 2 horas seguintes foram uma revelação após a outra. Descobriram que o zelador era contador certificado, que a faxineira do 3º andar tinha bacharelado em psicologia, que o motorista havia sido engenheiro civil em seu país de origem. Ao final da reunião, Mateus se aproximou de Tiago, que observava tudo com satisfação silenciosa. Seu pai estaria orgulhoso, Mateus disse suavemente. Tiago o olhou com olhos que brilhavam com lágrimas contidas. Meu pai dizia que o verdadeiro legado não é o dinheiro que você deixa, mas as vidas que você muda. Acho que finalmente entendo o que ele queria dizer. Eu também estou começando a entender, Mateus admitiu. E estou 11 anos atrasado. Enquanto todos saíam da sala, Helena se aproximou de seu filho e o abraçou forte. Como você aprendeu tudo isso? Ela sussurrou. De você, mãe, Tiago respondeu. Você nunca perdeu sua dignidade mesmo que a tratassem como invisível. Você me ensinou que o valor real de uma pessoa não muda, não importa como os outros a vejam. E naquele momento, em uma sala de reuniões que havia testemunhado anos de arrogância, algo novo nasceu. A possibilidade de que a mudança real era possível quando a humildade substituía o orgulho. A transformação apenas começava.
Uma semana depois da reunião que havia mudado tudo, Mateus Silva recebeu uma ligação que fez seu sangue congelar. Era sua assistente legal e sua voz tremia com uma urgência que raramente mostrava. Senhor Silva, temos um problema grave. O vídeo. Mateus sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Ele havia esquecido completamente que Leonardo Santos havia gravado toda a humilhação de Tiago e Helena. O que acontece com o vídeo está circulando nas redes sociais. Alguém o vazou do grupo privado do clube empresarial. Já tem mais de 2 milhões de visualizações. O mundo de Mateus parou. Por décadas ele havia construído cuidadosamente sua imagem pública como empresário de sucesso e filantropo respeitado. Um vídeo mostrando-o humilhando um menino poderia destruir tudo em questão de horas. Preciso ver esse vídeo agora. 20 minutos depois, Mateus estava em sua sala com Rodrigo Oliveira observando a tela de seu computador, enquanto o vídeo reproduzia a cena que ele havia tentado esquecer. Mas o que viu o deixou completamente paralisado. O vídeo não mostrava apenas sua crueldade, mostrava tudo: sua arrogância, suas zombarias, as lágrimas de Helena, a dignidade inabalável de Tiago e o momento devastador quando o menino havia revelado que seu pai havia morrido. Mas o pior era o final do vídeo, onde alguém havia adicionado legendas, destacando cada momento cruel com comentários que destroçavam Mateus. Este homem vale 900 milhões de reais, dizia uma legenda sobre seu relógio de diamantes. Esta mulher limpa banheiros para sobreviver, sobre Helena chorando. Este menino acaba de perder o pai, sobre Tiago, revelando a morte de Diogo. Os comentários eram devastadores. Este milionário é um monstro. Essa pobre mãe trabalhando enquanto este tipo zomba de seu filho. O menino tem mais classe que todos esses ricos juntos. Preciso saber como termina essa história. Alguém sabe quem são? Rodrigo desligou o vídeo, incapaz de continuar assistindo. Mateus, isso é catastrófico. As ações da sua empresa já caíram 12% esta manhã. Há hashtags pedindo boicotes. O conselho diretor está exigindo sua renúncia. Mateus se deixou cair em sua cadeira, sentindo o peso das consequências que havia ignorado completamente. Quem o vazou? Tenho minhas suspeitas. Rodrigo murmurou. Leonardo e Gabriel estão furiosos com as mudanças que você implementou. Fernando também, depois que você o expulsou. Como se tivesse sido invocado pelo nome, o telefone de Mateus tocou. Era Gabriel Pereira e sua voz destilava veneno puro. Espero que esteja desfrutando de seu experimento de justiça social, Mateus, porque ele está lhe custando tudo. Foi você quem vazou o vídeo? Mateus perguntou, embora a resposta fosse óbvia pelo tom triunfante de Gabriel. Eu não vazei nada, mas quando Fernando me mostrou o vídeo e me perguntou se eu acreditava que deveria ser público, eu disse que a verdade sempre merece ser conhecida. O que as pessoas fazem com essa verdade não é problema meu. Você sabe o que você fez? Mateus sentiu raiva fervendo em seu peito. Não só me destruiu, destruiu Helena e Tiago também. Agora todo mundo os conhece, vai persegui-los, vai transformá-los em espetáculo. Você deveria ter pensado nisso antes de transformá-los em seus bichos de estimação corporativos. Gabriel respondeu friamente. Você nos fez parecer monstros, Mateus. Então decidimos mostrar ao mundo quem você realmente é. A ligação terminou deixando Mateus tremendo de fúria e impotência. Durante 53 anos ele havia controlado narrativas, manipulado percepções, construído sua imagem com precisão cirúrgica. E agora um vídeo de 5 minutos estava destruindo tudo. O que você vai fazer? Rodrigo perguntou suavemente. Antes que Mateus pudesse responder, sua secretária entrou correndo. Senhor Silva, a jornalista cercando o prédio e Helena Costa acaba de chegar com seu filho. Os repórteres estão a assediando na entrada. Mateus se levantou imediatamente. Diga à segurança para tirá-los daqui e traga Helena e Tiago para minha sala pela entrada privada. 10 minutos depois, Helena entrava na sala com Tiago, ambos claramente abalados. Helena tinha os olhos vermelhos de ter chorado e Tiago segurava sua mão com força protetora. Eu sinto muito, Mateus disse imediatamente, as palavras saindo antes que pudesse pensá-las. Eu sinto muito mesmo. Isso é minha culpa. Eu os coloquei nesta posição. Não é sua culpa, Helena respondeu, embora sua voz tremesse. Você não vazou o vídeo, mas eu criei a situação que permitiu que esse vídeo existisse. Mateus insistiu. Fui eu quem os humilhou. Fui eu quem. Senhor Silva, a voz de Tiago o interrompeu. O menino o olhava com esses olhos muito velhos para sua idade. Posso fazer uma pergunta? Qualquer coisa.
O senhor está arrependido porque o vídeo se tornou público ou está arrependido pelo que fez? A pergunta atingiu Mateus como um soco direto no estômago. Ele percebeu que Tiago acabara de expor algo fundamental, a diferença entre lamentar as consequências e lamentar as ações. Estou arrependido por ambas as coisas, Mateus, respondeu honestamente. Mas você tem razão em perguntar porque se o vídeo nunca tivesse vazado, não sei se estaria enfrentando realmente o que fiz. Tiago assentiu lentamente como se estivesse avaliando a sinceridade da resposta. Meu pai dizia que os erros públicos exigem correções públicas. Se o que o senhor fez foi em público, então seu arrependimento também deve ser público. O que você sugere? Mateus perguntou, disposto a ouvir o que aquele menino extraordinário tinha a dizer. Uma coletiva de imprensa. Rodrigo interveio subitamente. Conte toda a história, não apenas o vídeo, mas o que aconteceu depois. Mostre a transformação real. Isso seria suicídio profissional. Mateus murmurou, embora soubesse que Rodrigo tinha razão. Senhor Silva, Helena falou com voz firme que surpreendeu a todos. Durante toda a minha vida fui invisível. As pessoas me olhavam sem me ver, realmente limpava seus banheiros, organizava seus espaços, e era como um fantasma que aparecia e desaparecia sem deixar rastro. Ela fez uma pausa, lágrimas se formando em seus olhos, mas sua voz mantendo-se forte. Agora, pela primeira vez em anos, sou visível. Sim, é desconfortável. Sim, é aterrorizante que milhões de pessoas tenham visto minha humilhação, mas também viram minha dignidade. Viram meu filho me defendendo. Viram que somos pessoas reais com histórias reais. O que você está dizendo? Mateus perguntou suavemente. Estou dizendo que não podemos nos esconder disso. Temos que enfrentar. Juntos. A palavra juntos ressoou na sala com um peso profundo. Mateus percebeu que Helena não o estava culpando ou abandonando. Estava lhe oferecendo algo que ele não merecia: solidariedade. Há algo mais. Tiago tirou sua mochila e extraiu uma pasta gasta. Estive trabalhando em algo com Miguel e os outros funcionários. Ele abriu a pasta revelando documentos meticulosamente organizados. É o plano completo para o Fundo Educacional Mendes. Mateus sentiu um nó na garganta. Você o chamou de Fundo Mendes? Por meu pai. Tiago assentiu. Ele acreditava que a educação era a única maneira real de quebrar ciclos de pobreza. Assim projetamos um programa que não apenas dá bolsas de estudo, mas conecta estudantes a mentores profissionais, oferece treinamento técnico e ajuda pais a navegar o sistema universitário. Ele passou as páginas mostrando projeções financeiras, cronogramas de implementação e depoimentos de funcionários que queriam participar como mentores voluntários. Era um trabalho de nível profissional que teria impressionado qualquer consultor corporativo. Você fez tudo isso? Rodrigo perguntou com genuíno espanto. Não só eu. Miguel contribuiu com a estrutura administrativa. Rosa ajudou com o orçamento porque acontece que, além de ser chefe, é contadora certificada. Daniela traduziu tudo para 4 idiomas para incluir famílias imigrantes. Mateus sentiu lágrimas se formando em seus olhos enquanto passava as páginas. Aquele menino de 11 anos havia criado em uma semana algo mais significativo do que qualquer iniciativa que seu departamento de responsabilidade social havia produzido em anos. Tiago Mateus, disse sua voz quebrando. Isso é extraordinário, mas precisa de seu apoio público. Tiago respondeu. Por isso acredito que a coletiva de imprensa é uma boa ideia, não apenas para se desculpar, mas para anunciar isso, para mostrar que a mudança é real. Vão me destruir, Mateus murmurou. Os jornalistas, as redes sociais, meus concorrentes, todos vão aproveitar isso para me afundar. Provavelmente Tiago concordou com honestidade brutal. Mas meu pai também dizia que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar cada vez que você cai, e em se levantar melhor do que era antes. Naquele momento a porta da sala se abriu subitamente. Era Leonardo Santos, e sua expressão era de fúria absoluta. Então é verdade, ele rugiu. Você vai fazer uma coletiva de imprensa com essa gente? Vai se humilhar publicamente? Leonardo, saia da minha sala, Mateus disse firmemente. Não até que recupere a sanidade. Leonardo se aproximou ameaçadoramente. Mateus, somos amigos há 20 anos. Estou te salvando de você mesmo. Essa mulher e seu filho estão te manipulando. Estão te usando para... Chega, a voz de Tiago cortou o ar como um trovão. Todos se voltaram para o menino, surpresos com a força em sua voz. O Senhor gravou nossa humilhação para entretenimento. Tiago caminhou diretamente para Leonardo sem medo algum.
Depois ajudou a vazar esse vídeo para destruir o Sr. Silva porque não gostou que ele tratasse minha mãe como pessoa. Eu não vazei nada. Leonardo protestou, mas sua voz não tinha convicção. Talvez não diretamente, mas deu o vídeo a Fernando sabendo exatamente o que ele faria com ele. Tiago o olhou com olhos que pareciam ver diretamente sua alma. Sabe o que o torna diferente do Sr. Silva? O que? Leonardo perguntou com desdém. O Sr. Silva foi cruel por arrogância, mas pelo menos teve a coragem de enfrentar seus erros e mudar. O senhor é cruel por covardia. Esconde sua crueldade atrás de proteger um amigo, quando na verdade só está protegendo seu próprio ego. O silêncio que se seguiu era tão denso que doía. Leonardo olhava para o menino com uma mistura de fúria e algo que parecia vergonha. Sabe o que mais descobrimos esta semana? Tiago continuou implacavelmente. Miguel investigou um pouco sobre o senhor. Acontece que sua empresa petrolífera tem o pior histórico de segurança no trabalho de toda a indústria. 14 trabalhadores morreram em suas instalações nos últimos 5 anos. Leonardo empalideceu visivelmente. Isso é informação confidencial. 14 famílias destruídas, Tiago repetiu. Lágrimas agora escorrendo por suas bochechas. 14 crianças que perderam seus pais como eu perdi o meu. 14 viúvas que tiveram que encontrar trabalho limpando banheiros como minha mãe. E o senhor tem a audácia de julgar o Sr. Silva por tentar ser melhor. Helena se aproximou de seu filho colocando uma mão em seu ombro, mas Tiago não havia terminado. Meu pai morreu porque uma empresa escolheu economizar dinheiro em vez de proteger seus trabalhadores. O senhor fez exatamente o mesmo 14 vezes. Então, antes de falar sobre manipulação ou humilhação, olhe-se no espelho. Leonardo abriu e fechou a boca várias vezes, incapaz de formular uma resposta. A revelação havia sido tão precisa, tão devastadora, que não havia defesa possível. Saia da minha sala, Mateus repetiu. Sua voz agora carregada com autoridade absoluta. E Leonardo, quando sair, pense nesses 14 trabalhadores, pense em suas famílias e pergunte a si mesmo se o dinheiro que economizou valeu suas vidas. Leonardo saiu sem dizer uma palavra, mas sua expressão era de alguém que acabara de ver sua própria alma e não havia gostado do que encontrou. Quando a porta se fechou, Mateus se virou para Tiago. Como você soube sobre os trabalhadores? Miguel tem contatos em toda a indústria. Tiago explicou, limpando as lágrimas. Quando começamos a investigar empresas dos outros executivos, encontramos muitas coisas que ninguém quer que sejam públicas. Que tipo de coisas? Rodrigo perguntou, embora parecesse temer a resposta. Tiago tirou outra pasta de sua mochila. Gabriel Pereira tem 3 processos ativos de funcionários que denunciam assédio moral. Fernando Dias sonegou impostos em 5 milhões no ano passado e tem mais. Mateus sentiu como se estivesse vendo um mundo completamente novo. Por anos ele havia operado em círculos de poder onde todos ignoravam mutuamente suas falhas. Era um pacto silencioso de cumplicidade mútua. E agora um menino de 11 anos havia exposto esse pacto completamente. O que você pensa fazer com essa informação? Mateus perguntou. Tiago considerou a pergunta cuidadosamente. Nada por enquanto. Não queremos afundar ninguém, apenas queremos que as pessoas sejam melhores. Mas, se continuarem nos atacando, se continuarem tentando destruir o que estamos construindo, então talvez essa informação precise ser pública também. Isso é manipulação. Rodrigo murmurou, embora houvesse admiração em sua voz. Não é manipulação, é proteção, Helena corrigiu firmemente. Por anos, pessoas poderosas usaram informações como arma contra os fracos. Por que não podemos usar a verdade como escudo? Mateus percebeu naquele momento que havia subestimado completamente Helena. Não era apenas uma vítima que precisava de resgate. Era uma estrategista que havia aprendido a sobreviver em um mundo projetado para esmagá-la. A coletiva de imprensa é amanhã, Mateus anunciou subitamente. E não vou sozinho. Helena, Tiago, quero que estejam comigo naquele pódio. Quero que o mundo veja que a mudança real é possível. Senhor Silva, Helena disse suavemente. Tem certeza. Uma vez que cruzar essa linha não há volta. Seus amigos o abandonarão. Sua reputação mudará para sempre. Mateus a olhou diretamente nos olhos. Helena, durante 53 anos, construiu uma reputação baseada em poder e medo. Talvez seja hora de construir uma baseada em verdade e humanidade. Tiago sorriu e era o primeiro sorriso genuíno que Mateus havia visto em seu rosto. Meu pai estaria orgulhoso de ouvir isso. Espero poder conhecê-lo algum dia. Mateus respondeu,
antes de se dar conta do que havia dito. Já o está conhecendo? Tiago respondeu suavemente. Cada vez que escolhe fazer o certo em vez do fácil, está honrando a memória dele porque foi isso que ele sempre fez. E naquele momento, em uma sala que havia testemunhado tanta crueldade, algo milagroso aconteceu. Um milionário, uma funcionária de limpeza e um menino de 11 anos se tornaram aliados unidos por algo mais poderoso que o dinheiro. Se tornaram uma família escolhida por valores compartilhados. A coletiva de imprensa seria amanhã e o mundo nunca mais seria o mesmo. A sala de conferências do Hotel Plaza estava lotada até a saturação. Mais de 200 jornalistas, câmeras de televisão nacional e internacional e uma multidão que se aglomerara do lado de fora criavam um ambiente de tensão elétrica. O vídeo da humilhação agora tinha mais de 8 milhões de visualizações e o mundo inteiro esperava ver o que diria o milionário que havia sido exposto como cruel. Mas o que ninguém esperava era ver Matheus Silva entrar no palco com Helena Costa de um lado e Tiago do outro, os três caminhando juntos como se fossem iguais. O burburinho da multidão intensificou-se imediatamente. Essa é a mulher do vídeo porque estão juntos. Isso vai ser incrível. Matheus se aproximou do microfone, suas mãos tremendo visivelmente. Durante 53 anos, ele havia feito discursos corporativos, falado em conferências internacionais, negociado com presidentes de países, mas nunca havia sentido esse nível de medo paralisante. Bom dia, ele começou sua voz, soando mais fraca do que havia pretendido. Obrigado por virem. Ele parou engolindo em seco, tentando encontrar as palavras que havia praticado a noite toda. Mas quando olhou para a plateia, quando viu os rostos que o julgavam, todas as palavras preparadas desapareceram. Não sei como fazer isso, ele admitiu finalmente, sua voz quebrando. Não sei como pedir perdão por algo imperdoável. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os jornalistas inclinaram-se para a frente, câmeras focando em cada detalhe de seu rosto. Durante a semana vocês viram um vídeo que mostra o pior de mim. Um vídeo onde humilho uma mulher e seu filho, pelo simples fato de que podia fazê-lo, onde uso meu poder para destruir a dignidade de pessoas que não têm como se defender. Matheus fez uma pausa, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Esse vídeo é real, não está editado, não está tirado de contexto. Cada palavra cruel que disse, cada zombaria, cada momento de desprezo absoluto, isso sou eu. Ou pelo menos isso era eu. Mentiroso, uma voz gritou da multidão. Era Fernando Dias que havia entrado sem ser convidado. Você está fazendo teatro para salvar sua empresa. Todos sabemos que isso é uma atuação. Os guardas de segurança moveram-se para escoltá-lo para fora. Mas Matheus levantou uma mão detendo-os. Deixem-no ficar, Matheus disse firmemente. Ele tem direito de estar aqui. Ele tem direito de me chamar de mentiroso. Porque durante 20 anos, eu fui exatamente isso, um mentiroso que escondia sua crueldade atrás de ternos caros e doações caridosas. Ele se virou diretamente para Fernando. Mas você tem razão em uma coisa. Isso sim, é para salvar algo. Não minha empresa, não minha reputação, mas minha alma. Fernando o olhou com desprezo. Que comovente. E quanto estão pagando a esses dois para participar de sua farsa? Antes que Matheus pudesse responder, Helena se aproximou do microfone. Sua presença silenciosa, mas poderosa, capturou a atenção imediata de toda a sala. Senhor Dias, Helena começou. Sua voz clara, apesar do tremor evidente. Durante 8 anos limpei banheiros no prédio onde o senhor tinha reuniões. Me viu centenas de vezes. Sabe quantas vezes me cumprimentou? Fernando piscou claramente desconfortável. Eu não lembro. 0. Helena interrompeu suavemente. 0 vezes em 8 anos. Porque para o senhor, eu era invisível. Era um objeto que movia e esvaziava lixo, mas não era uma pessoa real. Ela tirou um papel dobrado do bolso com mãos que tremiam. Este é meu contrato de trabalho de 8 anos atrás. Ganhava R$600 por mês trabalhando 60 horas semanais. Isso é R$10 por hora para limpar os banheiros de homens que gastavam mais em uma única refeição. Sua voz quebrou, lágrimas escorrendo livremente. Agora sabe, o que fazia com esses R$600, 400, para o aluguel de um quarto onde meu filho e eu dormíamos no mesmo colchão no chão. 100 para comida, comprando o mais barato possível, para que meu filho pudesse comer pelo menos 2 vezes ao dia. E o resto para seus materiais escolares e transporte. A sala estava em silêncio absoluto agora. Cada pessoa presente completamente cativada pela honestidade brutal de Helena. E sabe o que é o mais triste? Helena continuou.
Sua voz agora carregada com uma emoção que fazia cada palavra doer. Que eu me sentia agradecida de ter esse trabalho horrível, agradecida de que homens como o Senhor me ignorassem, em vez de me assediar, agradecida de poder dar a meu filho um teto sobre sua cabeça, mesmo que fosse um quarto com goteiras. Ela se virou para a plateia. Seus olhos vermelhos, mas sua postura incrivelmente digna. O Sr. Silva me humilhou da pior maneira possível. Me fez sentir como lixo na frente do meu próprio filho, e isso foi horrível. Mas sabem o que pelo menos ele me viu. Pela primeira vez em 8 anos alguém reconheceu que eu existia. Isso não justifica o que ele fez. Um jornalista gritou de trás. Não justifica, Helena concordou firmemente. Nada justifica a crueldade. Mas há uma diferença entre alguém que é cruel porque nunca pensou no dano que causa, e alguém que vê o dano, o reconhece e decide mudar. Ela apontou para Fernando. Esse homem vazou o vídeo não porque se importava com minha dignidade, mas porque queria destruir alguém que o havia desafiado. Usou minha humilhação como arma. Isso é melhor do que o Sr. Silva fez. A pergunta pairou no ar como uma acusação devastadora. Fernando abriu a boca para protestar, mas não encontrou palavras. Tiago se aproximou do microfone então, e um burburinho percorreu a multidão. O menino do vídeo, que havia defendido sua mãe com dignidade inabalável, estava prestes a falar. Meu nome é Tiago Costa Mendes, ele começou com voz clara mas carregada de emoção. Tenho 11 anos e há 2 anos perdi meu pai em um acidente de trabalho que não deveria ter acontecido. Ele tirou uma fotografia do bolso e a segurou na frente das câmeras. Era a imagem de um homem sorridente com um menino pequeno em seus ombros. Este é Diogo Mendes. Era engenheiro de segurança. Projetava sistemas para proteger as pessoas e morreu porque uma empresa decidiu que sua vida valia menos do que economizar dinheiro em eletricistas certificados. Sua voz quebrou completamente, lágrimas escorrendo por suas bochechas, mas ele continuou falando. Depois que ele morreu, ninguém nos ajudou. A empresa negou responsabilidade. Os seguros encontraram tecnicismos para não pagar, e de repente, minha mãe teve que se tornar faxineira, porque era o único trabalho que podia conseguir sem deixar de cuidar de mim. Tiago, querido, Helena se aproximou, mas Tiago balançou a cabeça suavemente. Preciso dizer isso, mãe. Ele se virou para a plateia, seus olhos varrendo as centenas de rostos que o observavam. Vocês viram o vídeo da minha humilhação. Viram o Sr. Silva zombando de mim, da minha mãe, da nossa pobreza. E ficaram com raiva. Escreveram comentários furiosos, pediram boicotes, exigiram justiça. Mas quantos de vocês passaram por pessoas como minha mãe, sem realmente vê-las? Quantos trataram funcionários de serviço como se fossem invisíveis? Quantos julgaram alguém por sua roupa, seu trabalho ou seu sotaque, sem saber sua história? A acusação era suave, mas devastadora. Vários jornalistas baixaram o olhar, incapazes de manter contato visual com o menino. O Sr. Silva fez algo horrível, Tiago continuou. Mas pelo menos teve a coragem de enfrentar. Teve a coragem de admitir que estava errado e de tentar mudar. Quantos de vocês podem dizer o mesmo? Ele se aproximou da mesa onde havia colocado uma pasta grossa. Este é o Fundo Educacional Diogo Mendes. Eu o projetei com a ajuda de funcionários que o Sr. Silva havia ignorado por anos. Funcionários que acabaram sendo engenheiros contadores, tradutores, chefes profissionais, pessoas brilhantes, presas em trabalhos que não refletiam seu verdadeiro potencial. Ele abriu a pasta mostrando páginas cheias de números, projeções e depoimentos. Este fundo vai dar bolsas de estudo completas para 100 estudantes de famílias trabalhadoras a cada ano, não apenas dinheiro para mensalidade, mas mentores, treinamento e apoio familiar. Vai custar 5 milhões de reais por ano. E o Sr. Silva acaba de se comprometer a financiá-lo pelos próximos 20 anos. Isso é 100 milhões de reais. Os mesmos 100 milhões que me ofereceu como zombaria naquele dia em sua sala. O burburinho da multidão transformou-se em exclamações audíveis. Os jornalistas gritavam perguntas simultaneamente. É verdade isso, Sr. Silva, 100 milhões de reais? Isso não é apenas relações públicas? Mateus se aproximou do microfone. Suas mãos já não tremiam. É absolutamente verdade. Assinei documentos legalmente vinculativos esta manhã. 100 milhões de reais durante 20 anos para o Fundo Diogo Mendes. Mas há condições, ele acrescentou, surpreendendo a todos. Não controlo como o dinheiro é usado. Isso é decidido por um conselho diretor composto por Helena, Tiago, Miguel Santos
e 3 representantes eleitos pelas famílias beneficiárias. Eu só assino os cheques. Por que um jornalista gritou? Por que dar tanto controle? Porque durante 53 anos eu controlei tudo. Mateus respondeu com honestidade brutal. E esse controle me transformou em um monstro. Preciso aprender a confiar em pessoas que são melhores que eu, pessoas que entendem o que realmente importa. Fernando abriu caminho entre a multidão, seu rosto vermelho de fúria. Isso é absurdo, Mateus. Você está dando sua fortuna para pessoas que não a merecem. Não a merecem. Tiago se virou para ele com olhos que brilhavam com lágrimas e indignação. Minha mãe trabalha mais duro em um dia do que o senhor provavelmente trabalhou em sua vida. Miguel tem 3 diplomas universitários e fala 4 idiomas. Rosa era chefe executiva em um dos hotéis mais prestigiados do país. Todos eles merecem oportunidades que lhes foram negadas por pessoas como o senhor. Pessoas que decidem o valor humano com base em contas bancárias, em vez de caráter. Você é só um menino, Fernando explodiu. Não entende como o mundo real funciona. Entendo perfeitamente como funciona. Tiago respondeu com uma calma devastadora. Funciona com pessoas poderosas, protegendo seu poder às custas de pessoas vulneráveis. Funciona com sistemas projetados para manter os ricos ricos e os pobres pobres. Funciona com pessoas como o senhor convencendo-se de que merecem seu privilégio enquanto outros merecem seu sofrimento. Ele se aproximou diretamente de Fernando sem medo, apesar da diferença de tamanho. Mas sabe o que? Esse sistema está mudando. Não porque um milionário decidiu ser generoso, mas porque a verdade está vindo à tona, porque as pessoas estão cansadas da injustiça, porque crianças como eu estão dizendo, basta. A sala explodiu em aplausos não de todos, mas de suficientes. Pessoas para que o som fosse ensurdecedor. Fernando olhou ao redor com incredulidade, percebendo que havia perdido completamente o controle da narrativa. E quanto às outras empresas, um jornalista gritou quando os aplausos diminuíram. E quanto a Gabriel Pereira e seus processos por assédio a Leonardo Santos e seus trabalhadores mortos, Tiago trocou um olhar com Helena que assentiu quase imperceptivelmente. Temos documentação completa sobre múltiplas empresas que operam com práticas ilegais ou imorais, Tiago confirmou. Mas não vamos publicá-la hoje. Por que não vários jornalistas gritaram simultaneamente? Porque não queremos destruir ninguém, Helena respondeu pegando o microfone. Queremos que mudem. Estamos dando a cada um desses empresários a mesma oportunidade que demos ao Sr. Silva. Reconhecer seus erros, fazer reparações reais e se tornar pessoas melhores. E se não o fizerem, perguntou um jornalista cético. Então essa informação se tornará pública. Mateus respondeu firmemente, mas vai ser escolha deles. Podem escolher mudar voluntariamente ou podem ser forçados a mudar por escrutínio público. Isso soa como extorsão, Fernando acusou. Não é extorsão, é justiça, Tiago corrigiu. Por anos vocês usaram seu poder como ameaça silenciosa. Comporte-se ou te demito. Aceite meu assédio ou perca seu emprego. Trabalhe em condições perigosas ou não terá como alimentar sua família. Isso é extorsão real. O que estamos fazendo é dar a vocês a opção de fazer o certo antes que não tenham opção. É mais misericórdia do que vocês jamais mostraram. Um jornalista de um meio internacional se levantou. Senhor Silva, o senhor vai perder centenas de milhões com esta iniciativa. Suas ações já caíram 28%. Há rumores de que o conselho diretor vai forçar sua renúncia. Vale a pena. Mateus olhou para Helena e Tiago, depois para a plateia. 2 semanas atrás eu teria dito que não. Teria dito que minha empresa, minha fortuna, minha reputação eram o mais importante do mundo. Mas conheci um menino de 11 anos que me ensinou que há coisas mais valiosas do que todo o dinheiro do mundo. Me ensinou sobre dignidade, sobre justiça, sobre o tipo de legado que realmente importa. Sua voz quebrou completamente. Passei 53 anos acumulando riqueza que nunca me fez feliz, construindo impérios que nunca me fizeram sentir realizado, tentando preencher um vazio com coisas que não podiam preenchê-lo. E então uma mulher que limpava meus banheiros e seu filho me mostraram o que eu havia estado procurando todo esse tempo. Propósito real, conexão humana genuína, a satisfação de usar seu privilégio para elevar outros em vez de esmagá-los. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora. Então sim, vale a pena. Vale cada centavo, cada ponto percentual de queda de ações, cada amigo que me abandona. Porque pela primeira vez na minha vida, quando me olho no espelho,
Vejo alguém que minha mãe teria tido orgulho de conhecer. O silêncio que se seguiu era sagrado. Mesmo os jornalistas mais cínicos se viram sem palavras diante da honestidade brutal da confissão. Tiago se aproximou de Mateus e lhe tomou a mão. O gesto era simples, mas seu significado era profundo: perdão, solidariedade e a promessa de que a mudança real era possível. Helena tomou a outra mão de Mateus, e os três ficaram de pé diante das câmeras unidos, não por dinheiro ou poder, mas por algo infinitamente mais forte. A conferência terminou com uma ovação de pé que durou quase 5 minutos. Do lado de fora, o mundo reagia. As hashtags mudaram de Boicote Silva para Segunda Chance Silva. As ações de sua empresa começaram a se recuperar e, mais importante, dezenas de empresários começaram a entrar em contato em particular, perguntando como poderiam implementar mudanças semelhantes. A transformação havia deixado de ser pessoal, havia se tornado um movimento. 6 meses depois da coletiva de imprensa que havia mudado tudo, Mateus Silva se viu parado diante do cofre suíço que uma vez havia sido símbolo de sua arrogância. Seus dedos tremiam enquanto ele inseria o novo código, que ele havia mudado imediatamente após aquela noite em que Tiago havia revelado sua vulnerabilidade. O código anterior havia sido 17.847. O novo era 030405. A data de aniversário de Tiago. O cofre se abriu com um clique suave, revelando seu conteúdo. Mas o que havia dentro já não eram joias caras ou dinheiro desnecessário. Era uma coleção de fotografias, cartas escritas à mão de beneficiários do Fundo Diogo Mendes e um envelope lacrado que dizia: para abrir apenas se eu esquecer quem quero ser. Dentro do envelope havia uma única fotografia: Tiago com sua mãe, tirada no dia da coletiva de imprensa, com os três de pé juntos diante das câmeras. No verso com a letra cuidadosa de Helena estava escrito: o verdadeiro tesouro não se guarda, se compartilha. Uma batida suave na porta o tirou de suas reflexões. Era sua assistente pessoal, alguém que ele mesmo havia promovido do departamento de limpeza, depois de descobrir que tinha mestrado em administração de empresas. Senhor Silva, a reunião do conselho diretor está prestes a começar, e chegou um pacote urgente do Sr. Pereira. Mateus sentiu seu estômago se contrair. Durante 6 meses, Gabriel Pereira havia permanecido em silêncio após a coletiva de imprensa, sem ligações, sem ameaças, sem tentativas de sabotagem. Esse silêncio havia sido mais inquietante do que qualquer confronto direto. Que tipo de pacote? Um envelope pardo, diz pessoal e confidencial. Mateus pegou o envelope com mãos que já antecipavam más notícias. Dentro havia um único documento, uma carta de renúncia formal de Gabriel Pereira a todas as suas posições no Conselho de Empresas Associadas, junto com uma nota escrita à mão. Mateus começava a carta com letra trêmula. Durante 6 meses tentei me convencer de que o que você fez foi fraqueza, que te manipularam, que você destruiu tudo o que havíamos construído juntos por sentimentalismo. Mas ontem à noite algo aconteceu que mudou minha perspectiva para sempre. Mateus continuou lendo, seus olhos se arregalando a cada linha. Minha filha mais velha, Valentina, tem 17 anos. Ontem ela chegou em casa chorando porque havia visto o vídeo de sua coletiva de imprensa em sua aula de ética. Seu professor o usou como exemplo de redenção genuína versus arrependimento performático. E quando me viu, me perguntou algo que me destroçou completamente. Pai, você seria capaz de fazer o que o Sr. Silva fez? Se soubesse que esteve errado por anos, teria a coragem de admitir publicamente e mudar? Não pude responder a ela, Mateus. Fiquei em silêncio enquanto minha filha me olhava com olhos que esperavam que seu pai fosse um herói, e percebi que eu havia estado ensinando a ela exatamente o oposto, como proteger seu ego às custas de sua alma. Então estou renunciando não apenas às nossas empresas associadas, mas à pessoa que tenho sido. Vou procurar ajuda profissional para as acusações de assédio em minha empresa. Vou implementar mudanças reais e vou tentar me tornar o tipo de pai que minha filha pode admirar. Não peço perdão, porque não o mereço. Só queria que soubesse que sua transformação está inspirando transformações em outros, mesmo em quem mais te resistimos. A carta terminava com uma simples assinatura, Gabriel. Mateus se deixou cair em sua cadeira, sobrecarregado por emoções contraditórias. Durante meses, ele havia esperado vingança de Gabriel. Havia antecipado sabotagens e ataques. Nunca havia imaginado isso: rendição genuína e o começo de mudança real.
Seu telefone tocou. Era Rodrigo Oliveira, que havia se tornado seu aliado mais próximo durante a transformação. Mateus, você viu as notícias? Que notícias? Leonardo Santos acaba de anunciar um programa de segurança no trabalho de 50 milhões de reais. Vai contratar auditores independentes para todas as suas instalações petrolíferas e publicamente reconheceu as 14 mortes de trabalhadores, comprometendo-se a compensar as famílias. Mateus sentiu lágrimas se formando em seus olhos. O que o provocou? Segundo sua declaração, ele recebeu uma carta anônima de um dos filhos dos trabalhadores falecidos. O menino tem a mesma idade que Tiago. Ele perguntou se seu pai havia morrido porque o Sr. Santos pensava que sua vida valia menos do que o dinheiro que economizou em segurança. Meu Deus! Tem mais. Fernando Dias está sendo investigado por sonegação fiscal, mas se entregou voluntariamente antes que o prendessem. Está cooperando completamente com as autoridades e diz que quer limpar sua consciência antes que seja tarde demais. Mateus ficou sem palavras. A transformação que havia começado com sua própria humilhação estava criando ondas que se estendiam muito além do que ele havia imaginado. A reunião do Conselho Rodrigo continuou, sua voz tornando-se séria. Você está preparado? Mateus olhou para o cofre aberto para as fotografias e cartas que representavam 6 meses de trabalho transformador. Tão preparado quanto posso estar. 1 hora depois, Mateus entrava na sala de reuniões do prédio corporativo, que havia sido seu reino por décadas. Mas a sala havia mudado dramaticamente. Já não estava cheia apenas de executivos em ternos caros. Agora incluía Miguel Santos, que dirigia o Departamento de Segurança Internacional. Rosa Lima, que havia assumido como diretora de serviços corporativos. Daniela, que coordenava programas de diversidade e inclusão, e no centro, com pastas meticulosamente organizadas à sua frente, estava Helena Costa, que em 6 meses havia se tornado uma das executivas mais respeitadas da empresa. Tiago estava sentado na galeria de observadores, junto com outros 50 estudantes do Fundo Diogo Mendes, que haviam sido convidados a testemunhar a reunião como parte de sua educação em liderança empresarial. Ordem. A presidenta do conselho, Mariana Castro, bateu suavemente com seu martelo. Era uma mulher de 62 anos que havia sido trazida especificamente para supervisionar a transformação da empresa. Estamos aqui para revisar o desempenho trimestral e discutir a proposta de reestruturação apresentada pelo Sr. Silva. Todos os olhos se voltaram para Mateus, que se levantou lentamente. Durante 6 meses, ele havia estado trabalhando na proposta mais importante de sua carreira, uma reestruturação completa, que redistribuiria poder e lucros de maneira mais equitativa por toda a organização. Membros do conselho, Mateus começou sua voz firme, mas humilde. Há 6 meses me comprometi publicamente a uma transformação que muitos consideraram suicídio empresarial. Me disseram que perderíamos talentos, que os investidores fugiriam, que a empresa entraria em colapso. Ele fez uma pausa, permitindo que o suspense aumentasse. Estavam completamente enganados. Ele projetou uma apresentação na tela gigante. Os números eram assombrosos. Produtividade aumentada em 47%, rotatividade de funcionários, reduzida a praticamente zero, satisfação do cliente, em máximos históricos, e mais surpreendente ainda, lucros aumentados em 23%, apesar dos 100 milhões de reais comprometidos ao fundo educacional. Como isso é possível? Um dos membros do conselho perguntou com genuína confusão. As projeções indicavam perdas massivas. Helena se levantou. Sua transformação de funcionária de limpeza a executiva tão completa que era difícil lembrar como havia sido antes. Posso responder a isso. Quando você trata as pessoas com dignidade, quando lhes paga salários justos, quando investe em seu desenvolvimento, você não só obtém funcionários, você obtém aliados que estão pessoalmente comprometidos com o sucesso da empresa. Descobrimos talento oculto em 73 funcionários que estavam subempregados, Miguel acrescentou, apresentando sua própria seção do relatório. Engenheiros trabalhando como zeladores, contadores como funcionários de lanchonete, tradutores certificados como recepcionistas. Quando os colocamos em posições que correspondiam às suas verdadeiras habilidades, a produtividade disparou. Mas o mais importante, Mateus, continuou retomando o controle da apresentação, é que mudamos fundamentalmente como medimos o sucesso. Já não apenas contamos lucros trimestrais, contamos vidas transformadas, famílias elevadas,
comunidades fortalecidas. Ele projetou um novo slide, que mostrava fotografias e depoimentos dos primeiros 100 beneficiários do Fundo Diogo Mendes. Jovens que agora estudavam medicina, engenharia, direito, artes, famílias que haviam quebrado ciclos geracionais de pobreza, comunidades inteiras que estavam sendo transformadas. Este é o verdadeiro retorno do investimento. Mateus disse, sua voz quebrando de emoção, e é infinitamente mais valioso do que qualquer ganho financeiro. Um dos membros mais conservadores do conselho se levantou. Era Heitor Nogueira, investidor de 68 anos, que havia se oposto vocalmente a cada reforma. Senhor Silva, esses números são impressionantes, mas minha preocupação fundamental permanece. O senhor propôs redistribuir 30% dos lucros anuais para um fundo de participação de funcionários. Isso reduz diretamente os dividendos para acionistas. Tem razão, Mateus concordou. Reduz dividendos a curto prazo, mas aumenta o valor a longo prazo da empresa, de maneiras que os modelos financeiros tradicionais não capturam. Como o que Heitor pressionou? Tiago se levantou subitamente na galeria de observadores. Posso responder a isso. Todos se voltaram para o menino surpresos. Mariana Castro olhou para Mateus, que assentiu. Avante, Tiago. Tiago desceu da galeria com passos firmes, carregando uma pasta que claramente havia preparado para este momento. Aos 12 anos, com 6 meses a mais de experiência, observando transformações corporativas, ele havia se tornado algo extraordinário, um estrategista que combinava inteligência analítica com profunda compreensão da dignidade humana. Senhor Nogueira, Tiago começou com respeito, mas firmeza. Meu pai costumava dizer que há 2 tipos de riqueza, a que se acumula e a que se multiplica. A riqueza acumulada cresce lentamente e morre com a pessoa que a possui. A riqueza multiplicada cresce exponencialmente e vive para sempre. Ele abriu sua pasta revelando gráficos e projeções que havia criado com a ajuda de Miguel e outros mentores. Quando o Sr. Silva investiu 100 milhões no fundo, Diogo Mendes parecia uma perda massiva, mas vamos rastrear o impacto real. Ele projetou sua primeira diapositiva. 100 estudantes receberam bolsas completas. Cada um vai ganhar aproximadamente 40% mais durante sua vida do que se não tivessem tido educação universitária. Isso é um aumento coletivo de receita de aproximadamente 120 milhões de reais durante as próximas 4 décadas. Mas tem mais, ele continuou mostrando a próxima projeção. Esses 100 estudantes vão pagar impostos sobre essas receitas adicionais, contribuindo aproximadamente 30 milhões de reais para o Tesouro Público. Vão gastar dinheiro em suas comunidades, criando empregos e estimulando economias locais, e estatisticamente 50% vão criar seus próprios programas de bolsas de estudo ou iniciativas comunitárias. Assim, o investimento inicial de 100 milhões gera retornos econômicos de mais de 500 milhões durante 4 décadas, e isso sem contar o valor não monetizado. Crimes evitados, porque jovens têm oportunidades legítimas, custos de saúde reduzidos, porque famílias saem da pobreza, inovações criadas por mentes brilhantes que de outra forma teriam sido desperdiçadas. O silêncio na sala era absoluto. Mesmo Heitor Nogueira havia ficado sem palavras diante da clareza analítica de um menino de 12 anos. Mas o mais importante, Tiago concluiu, sua voz adquirindo um tom que transcendia os números, é que vocês não podem dar preço ao que realmente estão comprando. Redenção legado à capacidade de se olhar no espelho e saber que usaram seu poder para o bem. Ele se virou para toda a sala, fazendo contato visual com cada membro do conselho. Meu pai morreu porque uma empresa decidiu que sua vida valia menos do que o dinheiro que economizariam em segurança. Vocês têm a oportunidade de ser diferentes, de demonstrar que as empresas podem ser lucrativas e humanas, que o sucesso não exige sacrificar almas. E sabem o que é? O mais incrível, Tiago sorriu, e era um sorriso que tinha a sabedoria antiga por trás dele. É que quando fazem o certo, quando tratam as pessoas com dignidade, quando investem em comunidades, os lucros vêm sozinhos, porque acontece que a bondade é o melhor modelo de negócios que existe. A sala explodiu em aplausos. Mesmo Heitor Nogueira se viu aplaudindo, lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Moção para aprovar a reestruturação proposta pelo Sr. Silva. Heitor disse com voz trêmula, com a adição de que Tiago Costa Mendes seja nomeado assessor juvenil permanente do Conselho Diretor. O que Tiago e Helena exclamaram simultaneamente. Segundo a moção, outro membro do conselho acrescentou imediatamente. Todos a favor,
Mariana Castro chamou a votação. 15 metroão se levantaram. Não houve oposições nem abstenções. Foi unânime. Aprovado, Mariana bateu com seu martelo. A reestruturação será implementada imediatamente e Tiago Costa Mendes é oficialmente nosso primeiro assessor juvenil. Helena cobriu a boca com as duas mãos, soluçando abertamente. Miguel se aproximou de Tiago e lhe deu um abraço que levantou o menino do chão. Rosa gritou de alegria de seu assento e Mateus. Mateus sentiu algo que não havia experimentado em 53 anos de vida. Gratidão pura não contaminada por ego ou interesse próprio. Gratidão por ter sido humilhado o suficiente para despertar. Gratidão por Helena e Tiago que haviam visto potencial de bondade, onde todos os outros só viam crueldade. Gratidão por uma segunda chance que nunca havia merecido, mas que havia recebido de todas as formas. Há um último assunto, Mariana anunciou quando a celebração diminuiu. Recebemos uma proposta externa que o Conselho precisa considerar. O Grupo Empresarial Pereira solicitou permissão para implementar um programa similar ao nosso, usando nosso modelo como modelo. Estão oferecendo compensação por consultoria. Não, Mateus disse imediatamente. Todos se voltaram para ele com surpresa. Não vamos cobrar por compartilhar este modelo, Mateus explicou firmemente. Vamos entregá-lo. Vamos criar documentação completa, guias de implementação e oferecer consultoria gratuita a qualquer empresa que queira fazer mudanças similares. Mateus, isso poderia custar milhões em recursos, um membro do conselho objetou. Eu sei, Mateus sorriu. E vai ser o melhor investimento que jamais faremos porque a transformação não pode ficar só conosco. Precisa se tornar um movimento. Ele se virou para Tiago. O que você acha, assessor juvenil? Tiago o olhou com olhos que brilhavam com lágrimas e orgulho. Acho que meu pai estaria incrivelmente orgulhoso do que vocês estão se tornando. E naquele momento, em uma sala de reuniões que havia testemunhado décadas de decisões impulsionadas pela ganância, algo milagroso aconteceu. 15 executivos votaram unanimemente para priorizar o impacto humano sobre os lucros máximos. A transformação já não era apenas pessoal, havia se tornado institucional, e o mundo estava tomando nota. 3 meses depois da reunião do conselho que havia mudado tudo, Tiago Costa Mendes se viu parado em um lugar que nunca havia imaginado visitar. O cemitério municipal onde seu pai havia sido enterrado fazia quase 3 anos, mas não estava sozinho. Atrás dele caminhava Mateus Silva carregando um buquê de flores brancas. Ao seu lado estava Helena segurando uma placa de bronze que brilhava sob o sol da tarde, e cercando-os havia mais de 200 pessoas. Os 100 primeiros beneficiários do fundo Diogo Mendes, funcionários da empresa transformada, e dezenas de famílias cujas vidas haviam sido mudadas durante os últimos 9 meses. Miguel Santos carregava uma pá. Rosa havia trazido terra especial de seu jardim pessoal. Daniela segurava uma câmera documentando cada momento para o arquivo histórico que estavam construindo. Aqui Tiago apontou para uma lápide simples que dizia: Diogo Mendes, engenheiro, esposo, pai. 1978 até 2023. Durante 3 anos essa tumba havia permanecido quase esquecida, visitada apenas por Helena e Tiago quando podiam pagar o transporte até o cemitério. Não havia tido flores frescas desde o funeral, porque o dinheiro que teriam gasto em flores era necessário para a comida, mas hoje era diferente. Senhor Mendes, Mateus falou em direção à lápide, sua voz quebrando imediatamente. Nunca tive a honra de conhecê-lo em vida, mas cheguei a conhecê-lo através de seu filho que me ensinou tudo o que o Senhor ensinou a ele e vim lhe pedir perdão. Ele se ajoelhou diante da tumba colocando as flores com mãos trêmulas. Perdão por ser o tipo de homem que o Senhor dedicou sua vida a proteger outros contra. Perdão por ter tratado sua esposa como se ela fosse invisível. Perdão por ter humilhado seu filho quando ele apenas estava honrando sua memória. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora, mas quero que saiba que sua morte não foi em vão. Seu filho pegou a dor de perdê-lo e a transformou em um movimento que está mudando vidas em toda a região. Transformou sua tragédia no triunfo de centenas de famílias. Tiago se aproximou e colocou uma mão no ombro de Mateus. Meu pai teria dito que o perdão se ganha com ações, não com palavras. E o Senhor demonstrou suas ações durante 9 meses completos. Helena se ajoelhou junto a eles, colocando a placa de bronze contra a lápide. Nela estava gravado: Diogo Mendes, fundador espiritual do fundo educacional que leva seu nome. Seus ensinamentos sobre dignidade, conhecimento e justiça continuam transformando vidas muito depois de sua partida.
Para sempre, Diogo. Helena falou em direção à tumba com voz suave, mas clara. Eu te prometi no dia do seu funeral que nosso filho nunca esqueceria quem você é, que manteria vivo tudo o que você ensinou a ele. Mas nunca imaginei isso. Ela gesticulou para as 200 pessoas que os rodeavam. Olha quantas vidas você está tocando agora. Olha quantas famílias estão sendo elevadas porque você ensinou a nosso filho que o conhecimento é poder, que a dignidade não se negocia, que a bondade é força. Sua voz quebrou completamente. Sinto sua falta a cada segundo de cada dia. Sinto falta da sua risada, das suas histórias sobre cofres, da maneira como você fazia até as lições mais complexas soarem simples. Mas também sinto que você está aqui vivendo através de Tiago, guiando cada decisão que ele toma. Tiago abraçou sua mãe enquanto ela soluçava suas próprias lágrimas, se misturando com as dela. Durante 3 anos ele havia carregado o peso de ser forte para sua mãe, de nunca desmoronar completamente, porque ela precisava que ele fosse sua rocha. Mas hoje, rodeado por uma comunidade que os amava, ele se permitiu finalmente sentir todo o peso de sua perda. Pai Tiago falou entre soluços. Hoje marca exatamente 3 anos desde que você se foi. 3 anos em que tive que aprender a ser homem sem você. 3 anos em que a mamãe trabalhou tão duro que às vezes esquecia de comer. 3 anos em que precisei de você mais do que as palavras podem expressar. Ele enxugou as lágrimas tentando manter a postura, mas falhando completamente. Mas também quero que saiba que seus ensinamentos me salvaram. Quando o Sr. Silva nos humilhou, foram suas palavras que saíram da minha boca. Quando tive que defender a mamãe, foi sua coragem que senti em meu coração. Quando projetei o fundo educacional, foi sua sabedoria que guiou cada decisão. Miguel se aproximou e colocou uma mão no ombro de Tiago. Diogo, não nos conhecemos em vida, mas quero que saiba que seu filho me devolveu minha dignidade. Ele me viu quando todos os outros me ignoravam, e agora posso usar minhas habilidades reais para ajudar outros como ele me ajudou. Rosa se aproximou em seguida. Eu também tenho um filho, Sr. Mendes. Ele tem a idade que Tiago tinha quando o senhor morreu, e por anos me preocupava que meu trabalho como funcionária de lanchonete ensinasse a ele que sua mãe não valia nada. Mas Tiago mostrou a ele que o valor de uma pessoa não se mede por seu trabalho, mas por seu caráter. Um por um, beneficiários do fundo, funcionários transformados e famílias completas se aproximaram da tumba. Cada um compartilhou como os ensinamentos de Diogo, transmitidos através de Tiago, haviam mudado suas vidas. Uma jovem de 18 anos, a primeira de sua família a ir para a universidade graças ao fundo, falou com voz trêmula. Sr. Mendes, vou estudar engenharia porque seu filho me disse que as mulheres podem construir pontes tanto literais quanto metafóricas. Meu pai trabalha na construção e nunca imaginou que sua filha poderia projetar os edifícios que ele constrói. Mas agora ele imagina, graças ao Senhor. Um menino de 10 anos, cuja mãe havia sido promovida da limpeza para a gestão de recursos humanos, colocou um desenho sobre a tumba. Desenhei um super-herói que se parece com o Sr. Mendes, porque minha mãe diz que o senhor salvou sua família mesmo depois de morrer. E é isso que os super-heróis fazem. Mateus observava tudo com admiração reverencial. Durante 53 anos ele havia perseguido legados baseados em prédios com seu nome em fundações corporativas, em artigos de revistas, celebrando sua riqueza. Mas nada disso se comparava a isso. Um homem que havia morrido na pobreza, mas cujo impacto se multiplicava exponencialmente através das vidas que tocava. Diogo Mateus falou novamente, sua voz carregada com uma emoção que nunca havia sentido antes. Eu te invejo. Sei que é estranho invejar um homem morto, mas é verdade porque você teve algo que todo o meu dinheiro nunca pôde me comprar. Um filho que te ama tão profundamente que transformou sua memória em um movimento. Uma esposa que te honra cada dia sendo exatamente a mulher que você criou seu filho para respeitar. Eu passei décadas construindo impérios que serão esquecidos quando eu morrer. Você trabalhou em silêncio, ensinando a seu filho lições simples e criou um legado que viverá para sempre. Isso é verdadeira riqueza. Isso é verdadeiro sucesso. Tiago tirou um envelope de sua mochila. Pai, há algo que quero ler para você. É uma carta que escrevi, mas nunca enviei porque não sabia para onde enviá-la. Ele abriu o envelope com mãos trêmulas e começou a ler. Querido pai, já se passaram 3 anos desde que você se foi, mas sinto que nossa conversa nunca terminou. Ainda falo com você em minha mente todos os dias. Ainda ouço sua voz quando enfrento decisões difíceis. Ainda sinto sua mão em meu ombro quando preciso de coragem.
Quero contar-lhe sobre tudo o que aconteceu, sobre como um homem rico nos humilhou, mas depois se tornou nosso aliado. Sobre como a mamãe passou de limpar banheiros a dirigir programas que mudam vidas. Sobre como seus ensinamentos sobre cofres me ajudaram a abrir o coração fechado de um milionário. Mas mais do que tudo quero que saiba que eu o perdoo. Helena levantou o olhar bruscamente surpresa. Tiago nunca havia mencionado precisar perdoar seu pai. Eu o perdoo por trabalhar tão duro que às vezes chegava em casa cansado demais para brincar. Eu o perdoo por pegar aquele trabalho perigoso porque precisava do dinheiro. Eu o perdoo por morrer e nos deixar sozinhos. Lágrimas caíam sobre o papel agora, manchando as palavras. Sei que parece bobo perdoá-lo por coisas que não foram sua culpa, mas durante 3 anos carreguei uma raiva silenciosa contra você. Por nos deixar, por não ter sido mais cuidadoso, por não ter lutado mais duro para ficar, mas agora entendo. Que você fez exatamente o que sempre fez, proteger outros. Mesmo quando isso o colocava em perigo. E entendo que você me ensinou tudo o que eu precisava saber antes de ir. Você me deu ferramentas para sobreviver, para prosperar, para transformar dor em propósito. Então eu o perdoo. E mais importante, me perdoo por todos os momentos em que senti que não era suficiente sem você, porque agora sei que sou exatamente quem você queria, que eu fosse alguém que usa o conhecimento para servir, que defende a dignidade de outros, que transforma o privilégio da educação em responsabilidade de elevar comunidades. A voz de Tiago quebrou completamente nas últimas linhas. Eu te amo, pai, e prometo continuar fazendo você se sentir orgulhoso todos os dias da minha vida. Não construindo monumentos à sua memória, mas vivendo os valores que você me ensinou. Seu filho para sempre, Tiago. O silêncio que se seguiu era sagrado. 200 pessoas choravam abertamente, comovidas pela honestidade brutal de um menino de 12 anos que acabara de articular uma dor que muitos adultos nunca encontram palavras para expressar. Helena abraçou seu filho com uma força que falava de 3 anos de dor compartilhada, 3 anos de ser forte um para o outro, 3 anos de transformar tragédia em triunfo. Mateus se aproximou lentamente e se ajoelhou diante de Tiago. Posso dizer algo? Tiago assentiu, incapaz de falar. Diogo, se você está me ouvindo de onde quer que esteja, quero fazer uma promessa. Vou cuidar de sua família como se fosse a minha. Não porque eu precise deles para minha redenção, mas porque eles me deram algo que eu nunca tive propósito real. Tiago nunca vai substituí-lo como pai. Ninguém pode fazer isso. Mas se ele me permitir, gostaria de ser um mentor, um amigo, alguém que garanta que seu filho tenha todas as oportunidades que sua brilhantez merece. Ele olhou diretamente para Tiago. E prometo que a cada decisão que tomar em minha empresa, me perguntarei: o que Diogo Mendes faria? Porque você criou um filho que entende sobre liderança, integridade e dignidade humana, mais do que qualquer executivo que você purense que conheci. Tiago estendeu a mão para Mateus. Feito, mas há uma condição. Qual que nunca se esqueça de que o verdadeiro tesouro não está em cofres, está nas vidas que você toca, nas pessoas que você eleva e no legado de bondade que você deixa. Mateus apertou a mão do menino, selando uma promessa que sabia que cumpriria até seu último suspiro. Miguel começou a cavar um pequeno buraco ao lado da tumba. Rosa acrescentou terra especial, e juntos plantaram uma árvore, um carvalho jovem, que, segundo o simbolismo que Tiago havia pesquisado, representava força, longevidade e legado. Essa árvore vai crescer pelos próximos 100 anos, Tiago explicou enquanto todos ajudavam a plantar. Vai dar sombra a visitantes futuros. Suas raízes vão se aprofundar, mantendo-a firme durante tempestades. E a cada ano que cresce, vai nos lembrar que o impacto real não se mede em meses ou anos, mas em gerações. Quando terminaram de plantar, todos ficaram em círculo ao redor da tumba. Daniela tirou uma fotografia que capturaria aquele momento para sempre. 200 pessoas de todas as idades e origens unidas em silêncio reverente, honrando um homem que nunca conheceram, mas cujos ensinamentos haviam mudado suas vidas. Há uma última coisa, Tiago disse suavemente. Ele tirou um pequeno objeto do bolso. A primeira ferramenta que seu pai lhe havia dado quando tinha 6 anos. Uma chave mestra simples usada para ensiná-lo sobre fechaduras. Ele a segurou por um momento, lembrando a sensação da mão de seu pai guiando a sua enquanto aprendia a girar a chave exatamente certo. Então, com um movimento decidido, a enterrou ao pé da árvore recém-plantada. Para que as raízes cresçam ao redor dela,
Ele explicou para que parte dele sempre esteja aqui dando força à árvore que simboliza seu legado. Enquanto o sol começava a se pôr pintando o céu com tons dourados e rosados, o grupo gradualmente se dispersou, mas Mateus, Helena e Tiago ficaram um momento mais. Você acha que ele está orgulhoso? Tiago perguntou em voz baixa. Helena o abraçou fortemente. Meu amor, seu pai está mais do que orgulhoso, está admirado, está celebrando e está dizendo para você seguir em frente para continuar mudando o mundo, para continuar honrando a memória dele exatamente como você tem feito. E você, mamãe? Está bem, Helena. Olhou para a tumba, depois para seu filho, depois para Mateus, que havia passado de seu humilhador a parte de sua família escolhida. Pela primeira vez em 3 anos, ela disse com voz cheia de admiração. Estou mais do que bem. Estou completa. Não porque a dor desapareceu, mas porque aprendemos a transformá-la em algo bonito. Mateus colocou uma mão no ombro de Helena e outra no de Tiago. Diogo Mendes nunca construiu prédios com seu nome. Nunca acumulou milhões de reais. Nunca apareceu em revistas celebrando seu sucesso, mas construiu algo infinitamente mais valioso. Uma família que entende que o verdadeiro legado se mede em vidas transformadas, não em contas bancárias. E graças a ele, Mateus continuou sua voz quebrando com emoção final. Um homem que havia perdido sua alma a encontrou novamente. Graças a ele, centenas de famílias têm esperança. Graças a ele, um movimento de transformação está mudando como as empresas tratam as pessoas. Esse é o tipo de riqueza que nunca morre. Esse é o tipo de sucesso que transcende gerações. Esse é o tipo de legado que transforma um homem comum em extraordinário. Enquanto caminhavam para a saída do cemitério, Tiago se virou uma última vez para a tumba de seu pai, para a árvore recém-plantada, para a placa que brilhava sob os últimos raios do sol. E naquele momento sentiu algo que não havia sentido em 3 anos. Paz completa. Não porque a dor havia desaparecido, mas porque ele havia aprendido a lição final que seu pai havia querido ensiná-lo, que o amor verdadeiro nunca morre. Se transforma, se multiplica, se converte em ações que mudam o mundo. E enquanto Tiago Costa Mendes caminhava para seu futuro de mãos dadas com sua mãe e acompanhado pelo homem que havia passado de inimigo a aliado, ele sabia uma coisa com certeza absoluta. Seu pai viveria para sempre não em lápides de mármore ou monumentos caros, mas em cada vida mudada pelo fundo Diogo Mendes, em cada funcionário tratado com dignidade, em vez de desprezo, em cada criança que aprenderia que o conhecimento é poder e que a bondade é força. Em cada milionário que aprenderia que o verdadeiro tesouro não se guarda em cofres, se compartilha, se multiplica e vive para sempre nos corações que toca.